Sylvester Stallone tem uma infinidade de filmes na carreira e é exatamente disso que irei falar neste vídeo, onde eu vou listar todos os filmes com a participação do ator Sylvester Stallone, e não são poucos não, hein? Tem muita coisa, tem coisa demais. Nossa senhora. Will na área, sejam bem-vindos a Protocolo carinhosamente chamada de PW. Então agora vamos começar com a listona cabulosa de filmes do Sylvester Stallone. Começando com The Square Root, A Raiz Quadrada, filme de 1969, um filme que foi literalmente a primeira aparição do ator Sylvester Stallone. Naquele mesmo ano ele esteve no filme Os Amantes do Perigo, estrelado por Robert Redford. Stallone interpretou um homem no restaurante e ele nem foi creditado neste filme. Aí já damos um pulo para o ano de 1970, onde ele esteve no filme MASH, onde ele fez apenas uma aparição na área de alimentação para soldados. Ele fez uma pontinha básica, mas anos mais tarde o diretor ficou surpreso que naquela época o Stallone estava em um filme em que ele dirigiu. Esses três filmes que eu falei para vocês até o momento, ele acabou não sendo creditado. O Stallone não foi creditado em nenhum deles. Por isso que muitos dizem que o primeiro filme dele foi O Garanhão Italiano de 70, conhecido como um filme pornô leve. Filme que Stallone recebeu $100 por dia de filmagem. Neste mesmo ano, ele fez uma ponta sem crédito no filme As Mil Faces do Amor. Ainda em 1970, ele fez uma ponta no filme Pigeons, onde o ator foi apenas figurante no filme e também nem sequer foi acreditado. Em 1971, ele esteve no filme Bananas, estrelado e dirigido por Woody Allen, novamente uma participação sem créditos. Neste mesmo ano, ele esteve no filme Clutch, O Passado Condena, filme estrelado por Jane Fonda e Donald Sutherland. E eu sempre que eu falo, ou lembro, ou vejo alguém falar, ou leio sobre a Jane Fonda, eu lembro dos vídeos dela de ginástica lá dos anos 80. É um barato aquilo. Em 1972, outra participação sem expressão no filme Essa Pequena é uma Parada. Nem creditado ele foi. E eu acho que o Stallone nem lembra desse filme, pra falar a verdade. Aí até que enfim, Sylvester Stallone volta a aparecer em um filme sendo um dos protagonistas. Desta vez, ele é um dos protagonistas do filme Sem Refúgio de 1973. Em 1974, ele teve ali uma DR com o Richard Gere, que estava escalado para estrelar o filme Os Lords de Flatbush. Mas uma briga entre o Richard Gere e o Sylvester Stallone fizeram o ator Richard Gere ser demitido. Em 2006, o Stallone disse que eles não se falam até hoje, não se dão bem. Em 1975, tivemos muitos filmes, entre eles O Prisioneiro da Segunda Avenida, onde ele fez apenas uma aparição. Stallone também esteve no filme Capone, onde ele interpreta Frank Nitti. Ainda em 1975, ele esteve presente no filme O Último dos Valentões e interpretou Machine Gun Joe. Que nome legal, hein? Ele interpretou Machine Gun Joe no filme Corrida Mortal, ano 2000, estrelado por David Carradine, e também Mandingo, O Fruto da Vingança, onde ele não foi creditado. Em 1976, Stallone voltou a estar em um filme sem ser creditado, onde a estrela principal era David Carradine de novo. Ele fez um mafioso no filme Cannonball, A Corrida do Século. E ainda em 1976, aquele filme que elevou o status do Sylvester Stallone. Rocky, um lutador, onde Stallone foi o ator principal e roteirista do filme. Rocky teve $1 milhão de orçamento, só que foram gastos em torno de $4 milhões em publicidade, que na verdade se tornou um dinheiro de pinga, se a gente comparar o quanto faturou na bilheteria, que foi em torno de $225 milhões. De brinde, 3 Oscars, incluindo de melhor filme. Um filme que pra mim deveria ser obrigatório ser assistido por cada pessoa desse planeta. E eu pretendo fazer um vídeo de curiosidades desse filme ou algum tipo de lista ou várias outras coisas, porque tem muita coisa boa para ser contada neste filme, e eu sou um fã da nobre arte. Em 78, Stallone esteve em 2 filmes, A Taberna do Inferno, que foi escrito, dirigido e estrelado por Stallone. Se bobear, ele fazia o próprio café e se servia. Filme que conta a história de 3 irmãos que, para sobreviverem, vivem apostando em lutas de bairro para levantar uma graninha. Neste mesmo ano, Stallone esteve no filme Fist, interpretando Johnny Kovac. Filme que conta a história de um empregado de armazém que se rebela contra o trabalho escravo. No ano seguinte, Rocky 2: A Revanche, estrelado, dirigido e roteirizado por Sylvester Stallone. Filme sobre a revanche de Balboa e Creed e de bandeja a gravidez e complicações de sua então esposa. Em 1981 tivemos os filmes Fuga pra Vitória, que fala sobre a vida prisional durante a Segunda Guerra Mundial,
mundial. Stallone ama uma prisão nos filmes, coisa tipo como se fosse o The Rock com selva. E tivemos também Falcões da Noite, onde policiais ficam encarregados da captura de um terrorista internacional. Em 1982 foi um ano de ouro para o Stallone, porque para evitar que a galera esqueça, já veio Rocky 3, o Desafio Supremo, e o antagonista desse filme é James Clubber Lang, o Mr. T, o eterno Mr. T. 5 meses depois, o que chega aos cinemas? Rambo, Programado pra Matar, que dispensa apresentações aqui no canal, justamente porque aqui no canal tem vídeo com curiosidades sobre o filme. Vocês podem clicar no card que vai aparecer aqui, espero. Podem clicar no card e conferir, tá um vídeo legal. Eu pretendo refazer esse vídeo aí no formato apresentado. Os embalos de Sábado à Noite continuam em 1983. Pois é, Stallone fez uma participação nesse clássico, estrelado por John Travolta, mas não apenas isso, o Stallone foi o diretor e um dos produtores e roteiristas do filme. Agora, um filme que já foi dito por Stallone que ele se arrepende de ter feito. Eu tô falando de Rain Stone, Um Brilho na Noite, de 1984. Em entrevista, o ator disse que o filme e sua comédia boba não funcionou para ele e que ele teria feito muitas coisas de formas diferentes. Ele não se dá bem com comédia também, né? Em 1985, ano que eu era uma criança inocente, tivemos aquela dobradinha de sucesso de 3 anos antes com Rambo 2, A Missão, que teve Stallone no roteiro, sendo auxiliado por Kevin Jarre, acho que é assim que fala o nome dele, e ninguém menos que James Cameron ajudando. E para variar, Rocky 4 chegou ao cinema 6 meses depois de Rambo 2. Rocky 4 que foi dirigido, escrito e estrelado por Stallone para variar de novo. Agora com um soviético cascudo como antagonista, Ivan Drago. Stallone Cobra, ou simplesmente Cobra, chegou em 86. Um filme pra lá de clássico que foi reprisado até exaustão nas tardes da TV brasileira. E no almoço dos domingos também. Filme com as melhores frases da história do cinema mundial. No ano seguinte, outro clássico das tardes da TV brasileira, Falcão, o campeão dos campeões. E para variar, escrito e estrelado por Stallone. Filme conta a história de um caminhoneiro que recebe a notícia da morte da sua ex-esposa. E agora ele precisa cuidar do seu filho Nutelinha, que ele acabou abandonando ainda criança. Como melhorar a relação com o filho? Levando ele em bares, tomar umas pingas, participar de uns campeonatos de quebra de braço e por aí vai. Simples assim. Agora, uma trinca clássica de filmes do ator, hein? Começando com Rambo 3, que saiu em 88, filme que eu idolatro, fala sério, flecha explosiva, melhor que isso, só soco foguete. Depois, em 89, tivemos Tango e Cash, Os Vingadores, onde Stallone contracena com Kurt Russell, e até que enfim um filme que Stallone apenas atua, né? Com um salário de 15 milhões de dólares, ele não iria reclamar também não, nem eu. 1 milhão eu não reclamaria. No mesmo ano, tivemos Condenação Brutal, filme que conta a história de um prisioneiro em final de condenação, quase para ser solto, e do nada ele é levado para uma prisão de segurança máxima. Esse filme eu só assisti em VHS, sempre na casa de uma vizinha. E é isso aí. Em 1990, Rocky V deu as caras, agora já com Stallone vendo seu filho se tornando um lutador, interpretado pelo próprio filho do ator Sylvester Stallone, Sage Stallone, que veio a falecer vítima de uma doença cardíaca em 2012 aos 36 anos de idade. Como sabemos, Stallone não se dá bem em filmes de comédia, e no filme Oscar, Minha Filha Quer Casar é a prova disso. Filme de 1991 que é abarrotado de crítica, todas direcionadas ao ator e a sua atuação em um papel cômico. Como se não bastasse o filme anterior, no ano seguinte vem o filme Pare Senão Mamãe Atira, que é considerado pelo próprio ator como um dos piores filmes da sua carreira e talvez de todo o sistema solar. O Demolidor chegou em 93 com o antagonista Wesley Snipes botando terror. Lembrando que o papel de Simon Phoenix, do Wesley Snipes, foi oferecido a Jack Chan, que achou melhor recusar. Filme que vai ganhar vídeo aqui no canal, tá? Eu vou fazer uma lista, ou talvez curiosidades desse filme aqui. No mesmo ano de O Demolidor tivemos Risco Total, onde o Stallone foi o co-roteirista e atuou. Em 1994, O Especialista deu as caras no cinema. Stallone esteve ao lado de Sharon Stone no filme, que conta a história de uma mulher que teve os pais assassinados e agora pede a ajuda de um especialista em bombas da CIA para ajudá-la em sua vingança.
Em 95 tivemos dois clássicos, começando com O Juiz, filme baseado no personagem dos quadrinhos Juiz Dredd. Ele é bem ruinzinho se a gente for comparar com o material original, com os quadrinhos. Mas o estilo visual do filme, a trilha, os efeitos, que eu acho bonito pra época talvez, é legal de se ver, de se ouvir. Outro clássico de 95 foi o filme Assassinos, que o Stallone contracena com Antônio Bandeiras. No ano seguinte foi a vez de Daylight, que o SBT passava a todo momento, sem dó nem piedade, se bobear até nos comerciais junto com a Jequiti lá, só pisca. Filme que fala sobre um acidente em um túnel envolvendo veículos que levavam produtos químicos. Aí sobrou pra quem? Sobrou pro Stallone tirar a galera desse túnel aí, antes que todos morram sem ar, esmagados ou qualquer outra coisa que Hollywood inventar. Em 97 tivemos Copland, a cidade dos tiras. Naquele mesmo ano foi lançado Homens de Preto e Stallone foi colocado em um monitor como se ele fosse um alienígena. Conta como filme? Deixa ele aí, vai, porque sempre tem um pra lembrar dessas coisas no futuro. No mesmo ano ele esteve presente em Hollywood muito além das câmeras, interpretando ele mesmo. Em 1997 tivemos um caso bem interessante envolvendo o filme The Good Life, que na realidade é um filme independente e tinha o irmão do Stallone, o Frank Stallone, como protagonista. E o seu irmão, o Sylvester Stallone, fez apenas uma ponta nesse filme para ajudar no projeto. A confusão desse filme começou quando os produtores desse filme promoveram ele como se o Sylvester Stallone fosse o personagem principal, a estrela do filme. O que não era verdade, né? Os caras tentaram dar um miguezinho ali, tentaram tirar uma vantagem. No fim das contas, os irmãos Stallone processaram os produtores do filme, fazendo com que a distribuição do filme fosse cancelada. O filme quase foi cancelado, se não foi, não lembro. O que eu sei é que foi pedido em torno de 20 milhões de dólares para que o filme fosse distribuído com o nome Frank Stallone sendo protagonista. E o que eu tive de notícias também é que o filme chegou a passar na CNN, não sei se completo, já com a pós-produção completa. Se vocês tiverem notícias desse filme ou se chegaram a ver ele em algum lugar aí, deixa nos comentários que eu fiquei curioso porque eu não lembro desse filme. Em 1998, Stallone chegou para estrear na dublagem dando voz ao personagem Weaver na animação Formiguinhas, aquele Formiguinhas escrito com Z. Como se não bastasse o Stallone na dublagem original, tínhamos Sharon Stone, Woody Allen, Gene Hackman, Jennifer Lopez, Christopher Walken, Danny Glover e Dan Aykroyd. Iniciado 2000, temos o filme O Implacável, onde o Stallone interpreta Jack Carter, que conta a história de Jack, claro, que retorna à sua cidade natal por conta do enterro do seu irmão. Aí ele resolve investigar quem o matou e o resto é papo furado. Filme que foi péssimo em bilheteria, arrecadando em menos de 1/3 do que foi gasto de orçamento. Alta Velocidade chegou no ano seguinte, filme baseado em corridas de automobilismo americano da kart. Resumindo, Fórmula Indy. Outro fracasso de bilheteria, arrecadando apenas metade do orçamento de 95 milhões de dólares. Detox, que não é a dieta e sim um filme de Stallone, que chegou em 2002 contando a história de um policial especializado em prender serial killers. E este é outro fracasso de bilheteria do Stallone, onde ele teve um orçamento de 55 milhões de dólares e arrecadou em bilheteria apenas 6 milhões. Dá o quê? 9, 10 vezes menos o valor do orçamento? Sinceramente, ele dá muito prejuízo. Aí você acha que uma bilheteria 9 vezes menor que o valor do orçamento é muito? É porque não viu o de Missão Perigosa de 2002, onde o orçamento foi de 17 milhões e o filme não arrecadou nem 1 milhão. Em 2003, Sylvester Stallone teve uma participação não creditada no início do filme francês Taxi 3, como um passageiro do aeroporto, mas a voz dele foi dublada, já que o ator não fala francês. Nem eu falo francês. Nem um monte de gente fala francês, então tá beleza. No mesmo ano, ele esteve nos filmes Pequenos Espiões 3, Game Over, e no filme Shade, Nos Bastidores do Jogo. Só pra não esquecer, eu queria só pra saber se você clicou nesse botão lindão de se inscrever no canal aí. Pelo menos um like e um comentário esse vídeo já tá merecendo, porque é uma lista cabulosa que deu trabalho. Nem que seja pra falar que eu esqueci de um filme que eu não esqueci, acontece muito isso. Mas se o vídeo não merece ter você como inscrito, então eu convido você a visitar o canal e ver outros vídeos aqui. Quem sabe outro te agrade mais, combinado? Então vamos voltar para essa listona linda do Sylvester Stallone. Vocês vão voltar muito nesse vídeo aqui para ver se lembra de algum filme. Já se passaram 3 anos sem o ator estar em nenhum filme.
tirando o fato dele ter aparecido na série Las Vegas em 2005. Mas aí o vídeo trata apenas de filmes, então não vale a pena. Em 2006 ele retornou em um dos papéis mais importantes da sua carreira, Rocky Balboa, que, para variar, é escrito, dirigido e protagonizado pelo próprio Sylvester Stallone. Neste filme ele está aposentado, viúvo e dono de um restaurante italiano que leva o nome de sua esposa, da sua falecida esposa. E para não perder a dobradinha de sucesso, em 2008 seu filme seguinte foi Rambo 4. Neste filme ele está aposentado, vive solitário, mas não tem um restaurante italiano, porque aí seria muita preguiça de roteiro também. Em 2009 ele fez uma participação em um filme indiano, os tais filmes de Bollywood, mas o nome do filme eu me recuso a falar porque não dá. Eu não falo nem Van Damme direito, mas é um nome esquisito. Neste filme, Stallone interpretou ele mesmo. Aí o sonho de consumo do ator, roteirista, diretor, vendedor de café veio em 2010 com nada mais, nada menos que Os Mercenários, com uma penca de atores veteranos e alguns novatos. No mesmo ano que Os Mercenários chegou, o Stallone retorna para fazer um papel de dublagem no filme O Zelador Animal, onde ele dubla o leão. Sem perder o tempo e o hype, o Stallone volta a produzir e atuar em Mercenários 2. Nesse tivemos a trupe do anterior com o acréscimo de uma turma aí que tinha o imbatível Scott Adkins e também o Van Damme. Voltando em 2013, Stallone esteve em 3 filmes, começando com Rota de Fuga, que ele contracena com Arnold Schwarzenegger. E novamente ele está fazendo um filme onde ele está numa prisão, para variar. O roteiro do filme é simples. O trabalho dele é identificar problemas de segurança em prisões, fazendo relatórios. Ele, tá com problema ali, tem que arrumar isso aí, senão os caras fogem. Então ele faz relatórios, fala sobre as falhas de segurança. Então ele mesmo acaba se metendo dentro de uma prisão e tenta sair para descobrir essas falhas. É um plano excelente. O segundo filme de 2013 foi Alvo Duplo, que foi um filme péssimo de bilheteria, não arrecadou nem metade dos 55 milhões de dólares de orçamento. O filme é sobre um matador de aluguel e um detetive de Nova York que juntam forças para livrar o mundo das forças do mal. Viajei, né? Mas é basicamente isso. O terceiro filme de 2013 tinha um potencial de conseguir muita bilheteria, mas foi muito ruim. Ajuste de Contas conta com a história de 2 lutadores aposentados que entram no ringue para uma última luta, para um acerto de contas de 30 anos atrás. Basicamente o que acontece hoje em dia. E se deu certo 2 vezes, vamos para a terceira vez e Mercenários 3 chegou. Eu ainda acho que o Stallone agilizou outro Mercenários aí, já imaginando que metade do elenco iria bater as botas. Mercenários 3 chegou em 2014 e nesse tivemos uma galera gigantesca que nem dá pra falar aqui, porque aí a memória também esgota. Mas o filme teve o reforço de Han Solo, eu não perco a piada. Han Solo, Coração Valente, Zorro, Blade, a doida do MMA lá também, que eu não sei falar o nome. Mas o mais importante é que tinha o pai do Chris, que ele continuou. Ainda em 2014 tivemos um filme com o Stallone que eu nunca tinha ouvido falar. Filme chamado Lute por Sua Vida. Filme com o Stallone, é claro. Aí tivemos Terry Crews e Danny Trejo. Assim que fala, ou Danny Trejo, que seja. E neste filme só teve esses atores por camaradagem mesmo, porque o diretor e o Stallone eram amigos de faculdade, então ele aceitou entrar no projeto por um salário mínimo. Aí os outros foram na mesma onda. Creed, Nascido pra Lutar, chegou em 2015 dando sequência a Rocky Balboa. Só que neste, o Stallone não dirigiu e nem escreveu o roteiro. Ele apenas produziu e estrelou. E eu pretendo fazer um vídeo no canal aqui de curiosidades de Creed, hein? Eu vou pensar sobre isso aí, vamos ver se sai alguma coisa. Veremos. No ano seguinte ele fez apenas um trabalho de dublagem no filme Ratchet & Clank, que é uma adaptação de um jogo maravilhoso. Eu esqueci para qual console que é, um console da Sony, eu acho que é PlayStation 3. E é isso que ele surge no universo cinematográfico da Marvel no filme Guardiões da Galáxia 2, interpretando Águia Estelar. E seria muito legal ter visto ele com toda a vestimenta do Stacker no filme. Só de ser ele já basta, né? Stallone é muita presença por um filme só. E parece que ele curtiu o lance de dublagem mesmo, ou o cachê foi muito alto, vai saber. Mas ele retornou para trabalhar em dublagens, dessa vez no filme É o Bicho, de 2017. E como eu falei, do mesmo jeito que o The Rock ama uma selva, o Stallone ama uma prisão, e em 2018 ele retornou no papel de Ray Breslin no filme Rota de Fuga 2. Mas eu acho que é um filme que ele não gostaria de ter feito, porque o filme nem se pagou nas bilheterias. Mas para dormir bem, nada melhor que um filme que chegue em 214 milhões de bilheteria na sequência de um fracasso, e foi exatamente isso que aconteceu com Creed 2 em 2018, apesar da
crítica especializada ter pegado no pé do filme. Mas nada impede de que o terceiro filme da franquia corrija os erros. Em 2018 ainda tivemos o thriller de ação chamado Memória de um Crime, que fala sobre um roubo de 20 milhões de dólares que acaba muito mal. E apenas um dos assaltantes sobrevive à troca de tiros e apenas ele sabe onde o dinheiro está escondido. Aí é aquela, né? A polícia quer descobrir, mas tem criminoso querendo saber, tá feito o roteiro. Agora, se foi bem de bilheteria, não conseguiu nem 500 mil dólares. 2019 é ano de quê? De prisão. De volta pra prisão. Outra vez, Ray Breslin interpretado pelo seu Balboa de volta em Rota de Fuga 3. Mas aí, né, pra evitar outro vexame, resolveram lançar diretamente em mídia doméstica. E só na Rússia, que é a diferentona, é que o filme foi para os cinemas. E pouco Rambo é bobagem, então em 2019, Stallone surge com Rambo Até o Fim, que, se não me enganei até agora nas contas, ele é o quinto da franquia. E quando o Rambo tiver que sobreviver numa prisão de segurança máxima, eu acho que o Stallone deixa ele em paz, né? Que ele já fez tudo, falta mais nada. Vai colocar o Rambo o quê? No espaço? Neste, o Stallone tá prontão para enfrentar o cartel mexicano. Não tem o que explicar dos roteiros do filme do Rambo também. Sobre Rambo Até o Fim, existe uma versão estendida em que o filme tem 12 minutos a mais. E para ser sincero com vocês, melhorou o filme, tá? Deixou o filme até melhorzinho. 2020 passou em branco por conta da pandemia, mas 2021 tivemos ele de volta em dublagem. Desta vez dando voz ao grande e morto de fome Nanaue, o Tubarão Rei no filme O Esquadrão Suicida de James Gunn, que é um filme sensacional. 2022 temos Samaritan, ou Samaritano, filme em que Stallone interpreta Stanley Kominski, um mendigo que perambula pelas ruas decadentes apenas sobrevivendo do que encontra na rua. Mas de uma hora para outra, ele acaba salvando um garoto, revelando ser um super-herói que há anos estava desaparecido. Este filme era para ter sido lançado em 2020, mas por motivos de saúde pública ele foi adiado. Filmes de Stallone que estão para chegar. Além de Samaritano, vem aí Mercenários 4, Guardiões da Galáxia 3, Tá no Radar e Little America. E pronto, cadê a sua inscrição? Eu tô merecendo, não tô não? Deixei você atualizadão agora e quando você precisar lembrar de alguma coisa do Stallone é só você voltar nesse vídeo aqui. Gostaram? Eu esqueci de alguma coisa? Deixa tudo nos comentários. Se quiser ajudar o canal com R$2, tem o botãozinho valeu aí que vai ajudar demais o canal. Boto fé nisso que vocês vão ajudar. Não esquece do botão de like e a sua inscrição. Um grande abraço a todos vocês, cuidem-se bem e até a mais. E tchau!